problema do Rio de Janeiro se chama treinamento. Treinamento. Entendem que vocês só podem crescer quando você, primeiro, não é sozinho, que ninguém chega onde chegou sozinho. A minha vida, eu tive sempre grandes partes comigo, né? A minha família, os meus negócios. Tem um instituto chamado João Diniz e a gente faz aulas de garçom, de garçonete, de ajudante de cozinha. A gente tem que entender que restaurante, a gente trata com pessoas. Então, exatamente, como a gente vai tratar essas pessoas, o que a gente quer para essas pessoas e para a gente, é o que a gente vai fazer e vai treinar. Se não faz nada, infelizmente chega pouca coisa que a gente deveria ter, entendeu? Pessoal, vamos a mais um programa inédito hoje do Varejo Food. Primeiro quero agradecer ao Hotel Ribalta, aos nossos parceiros aí, Estação do Forno. E hoje estamos aqui com o João Diniz, empresário da área de gastronomia, pessoa bastante conhecida no segmento. E vamos bater um papo aí, né, João? Vamos trocar uma ideia e falar um pouquinho do mercado, né? Com certeza. E começando aí, se você puder falar como começou a tua história da gastronomia. Eu cheguei a te conhecer lá atrás, na época que o Rio de Janeiro tinha um excelente boate. É verdade, né? É verdade. Você cuidava dessas operações também dia da noite, né? Exatamente. Eu comecei, cara, com 20 anos, né? Então, esse ano eu vou fazer 52. Estamos há 32 anos aí. Isso aí, é uma história, né? E a gente já viu muita coisa, né, cara? Porque muda muito, né? Como você colocou agora, as coisas vão mudando e a gente precisa estar junto, né? Tem que estar entendendo o que precisa para poder criar as coisas. Então, na verdade, eu comecei com um restaurante chamado Oficina de Guaraná, em Búzios, em 95, 96. E de lá eu tive pelo menos 25. E na época era uma febre, eu me lembro dessa questão do Guaraná. Exatamente. Era atleta, a época do... né? Tinha patrocínio do pessoal do jiu-jitsu. Exatamente, né? Exatamente. Então foi uma marca muito boa e eu já segui abrindo outras marcas, né? Já tive Blá Blá Champanheria, ainda tenho. Tem, né? Um sucesso até hoje, né? Já tem quanto tempo o Blá Blá no 13 mercado? anos. 13 anos. Fizemos 13 anos, temos na Barra e temos no Jardim Os fortes Botânico. permanecem, né? Exatamente, a gente consegue. E já tive o Approach, The House, Blancara, Genqueria e tantas casas, cara. E particularmente eu também fazia os eventos, né? Então eram os restaurantes de um lado e os eventos do outro lado, né? Eu fiz durante 8 anos o Morro da Urca. Então criei... famosíssima, né? Foi muito bom. Foi quando o Acioli saiu, em 2005. Em 2006 eu assumi e fiquei até 2014. Então criei o Réveillon do Morro da Urca, que não existiam. Foi muito bacana. Tinha muito show bacana lá, me lembro. Exatamente. Fizemos 2 Copas do Mundo, né? 2006 e 2010, foi muito boa. E fizemos, assim, entre outros, vários shows, né? Do monobloco, enfim, fizemos vários shows a gente fez lá e também em outros lugares, né? Eu tinha parceria com outras casas noturnas aqui do Rio de Janeiro. E Hard Rock, Nut, enfim, uma série... A Nut chegou a frequentar muito. Todo mundo, né? Da Heineken, bacana aí. E então, assim, eu tinha também algumas parcerias, né? Que a minha empresa fazia com casas noturnas. Então, sempre foi muito... A minha vida foi interessante, né? Porque... empreendedorismo puro, né? Exatamente, puro, cara. Porque... Hoje você continua com essa diversificação, ajudando o mercado de gastronomia, com consultoria, com implantação, com participação societária, com todo teu know-how, né? Exatamente. Hoje eu tenho uma empresa que faz exatamente isso, né? Eu dou consultoria para, pelo menos... Atualmente eu estou fazendo com 4 pessoas. E até fora do Rio, né? Que você viaja bastante para fazer palestra, né? Muita palestra, muito... É porque a gente precisa entender, e na verdade eu fui entender isso há uns 5 anos para cá, que eu tinha que também dividir com as pessoas, né? A dificuldade que as pessoas têm, enfim. Sim. E na verdade são as mesmas que eu tinha quando eu comecei, né? Obviamente que mudam um pouco o mercado, né? Muda, mas é sempre as mesmas
desculpas as mesmas. Então eu criei essa empresa que ela hoje ajuda muita gente. E eu ajudo para quem tem dinheiro e também para quem não tem. Né? Eu tenho um instituto chamado João Diniz, que eu tenho... verdade, bacana. Eu uso as minhas aulas, o meu restaurante, e a gente faz aulas de garçom, de garçonete, de ajudante de cozinha, ajudante de sushi. E já formamos mais de 5.000 pessoas. Bacana. E com uma outra empresa que eu criei de WhatsApp, também tudo free, a gente faz essas pessoas buscarem alguém que queira... Você ajuda muito com a questão da empregabilidade, né? Eu tive depoimentos presenciais de pessoas idolatrando o teu trabalho. Opa, legal. E você é muito bem falado no mercado como gestor, né? Como empresário. Então, esse trabalho que você faz aí através do Instituto é muito bacana, né? Você está fomentando ali a capacitação, né? Exatamente, porque eu fazia isso para mim, né? Sim. E depois eu falei, cara, eu preciso estar usando todo o conhecimento que eu tenho atualmente para poder aumentar essas pessoas, né, cara? E as pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que precisam fazer ou como fazer. E a gente faz de uma forma muito simples, mas muito objetiva, né, para a gente poder ajudar as pessoas a melhorar. E tá sendo muito bacana, muito bom. Legal. E com relação aí ao panorama político do Brasil, a gente acompanha aí o teu trabalho direcionado à política também, né, que você, enfim, está sempre participando aí da questão das leis, das mudanças, principalmente voltada para o turismo, hotelaria e restaurantes. Exatamente. Né? Como é que você vê o cenário político daqui para frente, né? E essa questão da escassez de mão de obra, que é um problema não só do Brasil, mas mundial, né? Hoje, a nova geração aí está entrando fortemente com a questão de tecnologia, né? Uhum. E hoje, realmente, não tem um dono de restaurante que não fale na dificuldade de reter, primeiro reter a mão de obra e conseguir mão de obra qualificada, né? Perfeito, perfeito. Então, em 2022, eu fiz uma coisa inédita, que eu resolvi vir candidato a deputado federal. Foi, na verdade, 2020, com com o Covid, né? Sim. A gente sofreu muito, né? Acho que foi o pior momento do restaurante e eventos, né? Demais, aí o delivery aumentou bastante. Exatamente. E eu foi na minha casa, né? Entre aspas, né? Porque eu frequento isso há 30 anos. E eu achei que as pessoas estavam muito chateadas com o que estava acontecendo, mas ninguém fazia exatamente nada para mudar, né? E eu vim candidato a deputado, não tinha nenhuma não tinha nenhum conhecimento, e fiz 16.000 votos. Foi um resultado muito bom em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu acompanhei, foi excelente. Foi muito bom. E aquilo ali me mostrou... Foi entrada na esteira ali, você entrou na esteira naquele momento. Exatamente. Né? Ali eu falei, cara, eu acho que posso também ajudar dentro do possível, dentro da política, um pouco também do meu conhecimento. Né? Sim. E aí eu comecei a me mexer também para a gente ter uma conversa também mais pessoal, porque era um empreendedorismo de um lado e a política do outro. Não existia muito... Né? Você tinha algumas pessoas ali, mas você não tem uma equipe que realmente trabalhem juntos. Né? E foi muito bom, cara, porque isso me veio depois, vim ano passado para vereador. Apesar de não ter... Bateu na trave, né? Foi quase. Exatamente, né? mas daí você começa a entrar, e a política ela começa a te entrar como parceiro. Vai pegando corpo, né? Exatamente, você começa a vir deputado federal, vir vereador, e esse ano eles estão me pedindo para vir deputado federal mais uma vez. Eu estava pensando ainda, eu acho que você deve continuar, aí, a minha opinião aí. Eu tô animado, cara, assim. Eu tive um AVC no final desse ano, né, no final de dezembro, então tem 5 meses. Já começo a falar melhor. Mas você está bem, tá? Tá se recuperando bem, né?
Mas é por questões também de ser um atleta, né? Exatamente, cara. Isso ajudou muito, cara. Jiu-jitsu, ajuda corrida. muito. Eu sempre tomei muito conhecimento, muito cuidado, né? Com a saúde. Então, ajudou bastante. Apesar de ter sido o AVC foi uma área muito grande. Mesmo assim, eu estou saindo bem, tá super bem, né? Estou tentando, né? Do que dá, a gente vai tentando, mas... dá para dizer que foi um milagre de Deus, né? Foi. Porque eu tive o doutor João, que foi a pessoa que me salvou, ele falou que era para ter morrido, né? Ele falou muito tranquilamente que ele achou que eu não ia passar pelo tamanho, né? E outra coisa também foi o hospital, eu cheguei em 40 minutos. Isso foi uma coisa também. Qual hospital que você foi lá? Aqui na Barra. E fui muito rápido. Muito né? rápido. Isso faz a diferença. Né? Eu estava treinando jiu-jitsu com meu filho, na Érico Veríssimo. Bateu e 40 minutos depois eu já estava lá fazendo tudo que era precisado. Eu vi no Instagram, né, que você até deu dicas de pessoas que como agir rápido, enfim, todo esse processo que você teve para, enfim, ajudar as outras pessoas, né, que possam participar por esse processo. Exatamente, fiz mesmo, cara. Eu peguei assim, eu estava com a família, né? Isso é muito bacana. Eu fiquei 3 semanas na UTI, e depois fui pro quarto, e eles filmaram tudo, né? E eu falei, cara, eu vou mostrar isso para as pessoas, porque é isso que a gente passa, né? E muitas vezes as pessoas têm isso e não querem passar, ou têm vergonha, não querem se abrir com as outras pessoas. Como é perigoso, como é difícil. E o Instagram hoje, na minha visão, tem que ser passado da vida real, né? Exatamente. Hoje tem um outro lado muito de passar situações inexistentes. Então, essa questão de poder passar para as pessoas a realidade, né? Faz a diferença. Né? O Instagram ele só quer filmar carro novo. Só quando o cara... Lancha, agora, jet ski. E é importante você mostrar que tem situações que são importantes também você estar fazendo as pessoas ficarem... Pra mim, até a questão política, que você, desculpa te cortar, e até a questão política, que você é muito forte nesse lado político também, além da gastronomia, eu vejo lá que você está sempre acompanhando as ocorrências, os casos graves que acontecem no Rio de Janeiro, ou seja, uma pessoa que está sempre lutando pela melhoria do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Isso na verdade, eu venho para isso, sabe? Eu fico pensando, porque cada um vai para a política por alguma coisa, né? E o que me faz ir é justamente melhorar, sabe? Fazer algumas coisas que podem melhorar a vida das outras, porque daqui a pouco acaba e você fala, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Então, eu vou pegando a violência, a falta de emprego, algumas coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, que é uma cidade linda, mas é uma cidade que está muito mal. Está precisando evoluir. A gente aprende, a gente apanha muito. A gente apanha muito no Rio de Janeiro, cara. É porque, como a gente já está acostumado... já acha normal, né? Mas não é normal. Não é. Se você rodar outros países, até no próprio Brasil, ainda mais fora do país, você tem lugares que, assim... a gente vive numa coisa muito... underground. Exatamente. Ótima palavra. Ótima palavra. Então, isso que me faz ir para a política, sabe? Cara, são coisas que eu acho que elas vão poder ajudar. E mesmo que eu não ganhe, entende? Mesmo que eu fiz 2 já, vou fazer a 3ª. Vai ganhar sim. E você tem o apoio do pessoal da gastronomia. Né? Exatamente, cara. E muito mais, cara. Não é só da gastronomia que é a minha área. É dos colaboradores também. Isso foi muito bacana, porque através do Instituto João Diniz eu ajudo muito eles, né? Então não é também só aquele que só vota em mim quem tem. Não é só o patronal, são os candidatos a emprego, né? São todos, cara. Eu tive uma reunião outro dia com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Sim. Eu sou da
Eu sou daquela... O conselho lá. A gente te acompanha lá, um trabalho bem bacana que você faz. E uma coisa que eu venho falando de uma forma muito tranquila, mas é falar o seguinte, também é para eles, entende? Sim. Claro que ela é feita para quem quer ter, mas o cara que também não quer, dá para criar algumas coisas, alguns movimentos, algumas que também ajude essa turma, né? Porque eu falo que é uma coisa só. Você tem o dono, você tem o funcionário, mas, na verdade, você está o dia todo com esse cara. Com né? certeza. O dia todo. É quase um membro ali da família, da né? tua família, cara, porque ele fica, sei lá, você fica no restaurante 10 horas, 8 horas por dia, então você fica mais lá do que da sua própria casa. Sim. Então, quando você entende dessa forma, obviamente que tem que variações, ter, né? você tem, mas você tem que ter um clima... Atmosfera positiva, Tem que ser, cara, porque senão a coisa ela fica estranha. É bom você falar nisso, porque qual é a visão que a gente acaba tendo de uma parcela ainda do mercado? Primeiro, os restaurantes, tem muito restaurante, estatisticamente até saiu essa matéria, que abre e fecha em menos de 2 anos. Exatamente. Tem a questão da carga tributária e muitas vezes a pessoa, como não é do segmento e não tem o suporte, por exemplo, do Instituto João Diniz... Sim. Ele acaba patinando e acaba vindo a fechar, porque o buraco vai crescendo, né? E principalmente por essa questão do turnover também, né? De a pessoa não conseguir montar um processo e entender que aquele colaborador ali faz parte do time dele e que ele tem que reter ali, ter um funcionário estando numa boa atmosfera de trabalho, dando suporte, a questão motivacional, né, João? Que você trabalha muito forte nisso. Sem dúvida. Foi muito bom você ter falado isso. 2 anos... terminam muitos empregos no Brasil. Né? E tem que entender por quê. Tantas empresas abrem e fecham em 2 anos. Eu já fiz isso algumas vezes. Quando eu comecei a abrir, com 20 anos, eu abria, daqui a 2 anos fechava. E fui aprendendo sozinho. Né? Eu falo que eu aprendi muito sozinho. E agora eu quero tentar ajudar as pessoas. E são várias coisas que fazem um restaurante dar certo ou não, né? O seu time é principalmente uma das pessoas mais importantes que ela tem. Principal fator, né? Muito, muito tem importante. Tem um time coeso, né? Saber o que você vai pagar, qual o melhor que você pode dar, se é simples, qual é o melhor, como você vai pagar eles, como você vai comprar fornecedores, quem são os fornecedores, qual o seu cardápio que você vai ter, que é melhor para aquele lugar e não é melhor para outro lugar. Então, são muitas coisas, cara, que as pessoas elas abrem e, infelizmente... acaba se perdendo, né? É muito... E esse trabalho que eu venho fazendo já estamos ajudando bastante gente. Cara. Isso faz a diferença. Vejo lá que tem muita gente lá nos teus grupos, né? Muita gente agradecida aí que está buscando melhoria e consegue, né? É isso aí. E essa questão da tecnologia dentro do segmento food, né? Não só restaurante tradicional, mas o próprio fast food. A gente está vendo aí muita gente já começando a migrar mais forte para o cardápio digital, por essa questão de deficiência de mão de obra. E como é que você vê isso? Até já tem restaurante em São Paulo com cozinha robótica, o salão já com robô. E como é que você vê essa situação aí? Eu acho ótimo, cara. Eu acho que tudo que venha para mudar é muito bom, né? Mas você também tem que saber até qual é o ponto que dá para você ter, né? Eu tenho no Blá Blá do Jardim Botânico, os cardápios todos têm uma tela. Um tabletzinho ali, já faz o pedido ali, né? Na barra ainda não tem. Então, é bom porque você vê que o mesmo restaurante, ele trabalha de uma forma... No local e outro no outro local. E outro local. não, porque o pessoal não está tão acostumado, exatamente. E os serviços, hoje você tem o Instagram, o Facebook, que isso também, se souber fazer, ela pode dar um bom resultado. Então, eu acho que vai vir muita coisa ainda, né? Vem muita inteligência artificial agora. É normal, assim, a gente gente está... É o que eu falo, a gastronomia talvez seja uma forma de trabalhar mais antiga,
se não for a mais, é uma das mais antigas, né, do mundo. Você, em mil anos atrás, você tinha a pessoa atravessando, né? Então, mudou muito pouco, né? Agora que a gente começa uma mudança movimento mais diferenciado. De uns 20 anos para cá que começou a mudar, mas é uma coisa diferente, não é tão rápido quanto a gente gostaria de ser. E também eu acho que ela tem o tempo, né? Você vê outros em São Paulo, como você falou muito bem, você tem pessoas que já foram trocadas por pessoas, né? Pessoas que foram substituídas, no caso. Ali. Perfeito. Mas tem outras que não. Então, é o que eu falo, não fica com medo, porque ninguém sai. Você também você entra naquele molde. Talvez aquilo que você fazia exatamente, talvez você não faça mais. Sim. Mas aproveita o que você pode fazer dentro do que você gosta de fazer. Vai se adaptando, né? Exatamente. Tudo na vida você precisa. Você tinha, antigamente, as pessoas batiam a máquina aqui, hoje não tem mais máquina. Não é verdade? Então as coisas... Você tinha uma... O mercado vai mudando, né? A pessoa mandava uma mensagem por e-mail, hoje é e-mail, mas já foi carta, e não tem mais carta. Então as coisas vão se mudar e é normal. É verdade, né? É verdade. Então a gente precisa também estar aberto com isso, porque se mudar, você não fala, não, parei, não sei mais fazer nada. Não. Hoje até a captação de mão de obra está tudo via plataforma, Com certeza. Muito rápido. E também tem uma coisa muito melhor, porque ela está mais fácil também. Isso ajuda muito, né? As pessoas antigamente batiam no meu restaurante para deixar um cardápio. Um currículo. Me davam. Hoje ninguém faz mais isso. Hoje é tudo muito rápido, já entra no link. WhatsApp, já manda. Exatamente. Então, o WhatsApp veio para ajudar muito, né, João? Muito, ajuda muito. Então, é isso que a gente tem que aprender. Pensa pelo lado bom. Porque o lado ruim eu já sei qual é. Vai tirar muita gente, mas essa pessoa precisa aprender e buscar uma nova. Eu acho que tem que pensar isso em todos os que a gente fala. Todos os setores, né? Exatamente. Com relação aí a essa nova geração que está vindo, qual é a tua percepção do mercado? Você vê uma nova geração... Você tem filhos, né? Tem uma de 22 e um de 18. Então tem amigos de seus filhos e tal, e até pessoal mais jovem que já começa a procurar emprego, e eles acabam indo para outros segmentos, como farmácia, como área de beleza. O próprio Uber também deu uma puxada em muita gente que era do nosso setor aí de gastronomia, né? Como é que você vê essa questão com relação à próxima década aí, e com relação a essa escassez de mão de obra que pode vir a piorar fortemente, né? Perfeito. Eu gosto de mudanças, tá? Eu acho que são interessantes você entender que 70, 80, 90, 200, 210, 225... Então, as coisas vão mudando e é normal, né? Não só no Rio, no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente tem que entender... o que está sendo colocado, o que as pessoas querem, né? Eu te dar um exemplo de prático. Em 2008, eu tinha uma casa no Leblon chamada The House. Bombava. Sim, famosa. Era uma casa noturna. E entrou a lei contra a bebida. Fiquei sabendo. Qual é o nome? A lei... Eu não me recordo, mas... as pessoas botam... as coisas e não deixam beber. Lei seca. Lei seca, isso, exatamente. Entrou a lei seca. E esse movimento fecharam 18 restaurantes. Boate você não vê mais hoje. Na Zona Sul, por causa disso. Então, de 2008 para frente, quebrou. Quebrou a noite do Rio de Janeiro. Só na Zona Sul do Rio de Janeiro, não estou falando de Zona Norte, não estou falando da Barra da Tijuca, estou falando na Zona Sul. Era Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea. E tinham excelentes casas na noite, né? E só tinha o táxi. Então, o Uber também entrou nessa forma, né? Que hoje... Agregou. Exatamente. Então,
isso que acontece, algumas coisas vão acontecer e que a gente vai mudar e depois nem vai entender quando não tinha. Pô, eu não lembro, quando é que foi o Uber? Aí você vai lembrar. Verdade, eu sei porque eu quebrei uma casa super boa por causa da lei seca que lançou, entre aspas, o Uber. Então a gente tem que estar aberto. Meio que dividiu, né, na época, né? A Zona Sul a galera da Zona Sul passou a ficar só na Zona Sul e a da Barra passou a ficar só na Barra. Aí mudou também, exatamente, mudou exatamente isso. As pessoas não saíam mais tão longe. E aí você começa a outras casas que as pessoas não saíam muito, por exemplo, Laranjeiras, não tinha muita coisa. Começou a montar porque as pessoas que moravam lá não queriam sair, então ele começou... Então, virou o polo gastronômico, né? Começou a difundir, né? E você entende como é bom e é ruim? Sim, sabe? Sim. Agora, você quer pensar por bem ou por mal? Foi ruim, perdi uma casa incrível. Nossa, imagina. Era uma casa enorme, né? Eu me lembro. Mas ganhei uma série de outras coisas. Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que tentar... entender o cenário, né? E sempre para o lado bom. Obviamente tem outras coisas que você não consegue, né? Como a violência. Mas tem coisas que dá para você entender por que mudou, o que aconteceu. E se você andar um pouco para trás, você vai entender por que aconteceu isso, né? Sim. Então, eu acho muito bom. Eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, as crianças. Meus filhos já são mais velhos, tem 22. A Joana fazendo Direito. E o Diego está terminando o colégio com 18 anos. Tem uma parte que eles faziam que eu fazia e tem outras partes que eles já estão fazendo e eu não fazia. Já estão buscando outra coisa. É normal, então acho que... o mundo está mudando, Não tem como, cara. Falando um pouco de atendimento, né? Esse é um principal gargalo também do cenário gastronômico, Sem né? dúvida. Além da questão de melhoria de resultado e da questão de processo, né? Você consegue... Você tem assim, em mente uma casa em São Paulo, no Rio, que você vê como referência excelente, de atendimento? Ótimo, eu ia falar exatamente isso. O problema do Rio de Janeiro se chama treinamento. Verdade. Treinamento. Se você quiser fazer jiu-jitsu, quiser pegar a faixa preta, você vai treinar pra caramba para ser a faixa preta. Se você quiser ser direito, né? Se quer ser um advogado, você vai ter que treinar para poder virar um advogado. O problema é que as pessoas querem entrar no mercado, né? De gastronomia e não querem empreender, não querem treinar nada. E quem contrata também não treina, porque também não sabe muito. Você entende? É verdade. Então vira uma coisa assim, eu não sei, entra, eu também não sei, eu vou fazendo aqui, e vira uma coisa meio... Depende de quem é. E o São Paulo, que foi boa essa comparação que você fez, é muito mais... evoluído, né? Muito mais. Por quê? Porque as pessoas entendem que elas precisam treinar, cara. E qualquer coisa, eu vou a São Paulo... Você entra num ótimo restaurante, às vezes vou comer tomar um suco, uma coisa. Uma massa, né? Tal. As pessoas, primeiro, elas te retratam muito bem. E segundo, o cara tem todo o cardápio. São todos o cardápio do que ele está vendendo. Está treinado. Ele estudou, sabe, né? o que ele está fazendo. Entendeu? Ele sabe, ele gosta, ele quer. Aqui no Rio... vamos lá, pô. Aqui no Rio já teve aquela situação, você pede uma coisa, aí você pergunta outra coisa, e o garçom falou assim, só um minutinho que eu vou ver. É isso. Mas é normal, virou normal. Né? E agora, a gente se coloca como uma cidade, né, de primeiro mundo ou segundo, isso aqui é quarto mundo. Né? Quem atende dessa forma... É horrível. E eu estou falando de Leblon. Eu não estou falando. Zona Sul. É Leblon, não estou falando de longe, não. Então, se você pega esses Leblons, Ipanemas e Gávias,
e entende ou acredita que você pode fazer isso, já é uma boa iniciativa, né? Que pode se destruir ou se levantar. Então, treinamento. E detalhe, treinamento não é, fiz um treinamento, botei e ele não faz. Mas você só fez um, cara. Você tem que fazer um toda semana, cara. É o processozinho. Toda semana, cara. Aí o cara começa a fazer de uma forma normal. Porque se você fizer uma conversa e daqui a 6 meses fizer outra, qualquer pessoa, se você treinar jiu-jitsu hoje e daqui a 6 meses treinar de novo, você não vai ser faixa preta nunca. Então é isso que tem que ter, né? Tem que ter esse processo aí. Tem que ser toda semana, tem que ser uma conversa, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser o vinho e de todas as formas, tá? Não é só aquilo que ele faz, não. De outras formas, faz um drink, faz o vinho, faz a comida, escuta o que eles estão falando, conversa com eles. Então, isso é que vai começar a criar um cara realmente preparado. Excelência de atendimento. E você tem pouquíssimas no Rio de Janeiro aqui, pouquíssimas. Você tem assim, o McDonald's, essas coisas de bem... processo americano. Mas, ok, dá certo, mas também é uma coisa muito... muito mecânico, né? Não tem aquela coisa, mas dentro de gastronomia no Rio de Janeiro é muito ruim. Você tem, sei lá, 4 ou 5 no máximo que estão realmente preparados para fazer aquilo. Por isso que é importante esse trabalho que você faz aí para mentorar o empresariado, né? Sem dúvida. Porque isso também tem uma parcela, uma participação importante do próprio empresário, né? Não, a culpa é do empresário, não é do... A questão de integração, então, às vezes chega um funcionário, já coloca no salão sem dar um suporte, né? Aquela coisa toda. Isso aconteceu milhões de vezes na minha casa. Então, eu estou falando por mim, não estou falando dos outros. Certo. Eu estou me jogando dentro do lixo como cobaia. Para entender que eu tive que aprender a falar, realmente, eu preciso dar treinamento para essa galera. O cara não sabe abrir vinho. Não sabe, cara. Não sabe. E ele não vai aprender. Entende? Sim. Então, se a gente não entender que essa responsabilidade é nossa, a gente vai ter... Não é botar a culpa no cara, não, porque o cara não foi criado. Então, é igual o filho. Se você não educar os seus filhos, quando vai lá, faz isso. Quando vai lá, faz isso. Quando vai lá, faz isso. Faz. Não, tá ruim, não. Vai de novo. Vai de novo. Tá, isso, pronto. Isso. Chega uma hora que o cara vai andando. Aí daqui a pouco ele está com 16. Se quiser sair, é dessa forma. Se quiser sair, é dessa forma. Se quiser sair, é dessa forma. Isso aqui não pode fazer. Aí o cara fala, o cara está falando 200 vezes, e conversando, e me explicando, está me acompanhando. Aí daqui a pouco você fala, agora já foi. Então é isso que vai pegando a cultura da casa, né? Qualquer pessoa. A gente tem que entender que restaurante, a gente trata com pessoas. Então, como a gente vai tratar essas pessoas, o que a gente quer para essas pessoas e para a gente, é o que a gente vai fazer e vai treinar. Se não faz nada, infelizmente chega pouca coisa que a gente deveria ter, entendeu? Não, excelente, excelente. João, eu te agradeço aí pela presença aqui no Varejo Food. Foi extremamente importante aí a tua presença. Você que é uma pessoa bastante conhecida no segmento gastronômico, no cenário político aí, né? Eu queria só te pedir para você deixar uma mensagem que você quiser falar aí para o público em geral, né? Os seus admiradores aí. Boa. Deixa eu pensar. Uma sugestão. Você me pergunta essas coisas. Eu vou falar de atendimento, né? Treinar de treinamento, né? Entendem que vocês só podem crescer quando você, primeiro, não é sozinho. Que ninguém chega onde chegou sozinho. A minha vida, eu tive sempre grandes partes comigo, né? A minha família, os meus negócios. E pensa em treinamento. E não é só você aprender, é você também aprender, né? Verdade. Porque quem dá o treinamento, alguém vai ensinar alguma coisa para ele. É uma troca, né? É uma troca. Então,
vai dar alguém de baixo e vai dar outras pessoas também vão te ensinar. Então busque sempre esses caminhos que você tem para poder treinar. Entenda que a vida é sempre treinamento para você sempre buscar cada vez mais o conhecimento. Bacana. Bom, te agradeço aí. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui. Aí, obrigado pela presença.